Meus amados e preciosos irmãos, a graça e a paz do Cordeiro sejam sobre a sua vida. As bodas do Cordeiro. No vídeo de hoje vamos estar falando a respeito desse assunto abençoado, empolgante. Antes de nós continuarmos, eu convido a você, porque esses assuntos são uma sequência, a você assistir os vídeos anteriores que nós publicamos aí, que eu estou falando a respeito do arrebatamento, e tem 3 vídeos também, os vídeos anteriores, os 3 últimos vídeos, que eu estou falando a respeito do tribunal de Cristo, ok? Onde não haverá tristeza no céu, ok? Houve uma polêmica aí entre os pregadores fazendo debate. Um deles estava levantando a bandeira dizendo que haveria tristeza no céu. Não haverá tristeza no céu. Eu não vou estar comentando sobre esse assunto aí, porque senão eu precisaria de mais tempo, mas os nossos corpos estarão glorificados, meus amados. Praticamente estaremos já no estado eterno, ok? No estado eterno. Davi, o estado eterno não é apenas depois do juízo do trono branco? Não, meus amados. Quando existe a junção do imaterial, quer dizer, do corpo, com o espiritual, que é no caso daqueles que forem arrebatados, e dos irmãos também que serão ressurretos, essas pessoas agora não têm, o pecado não tem mais efeito sobre as suas vidas. Os seus corpos agora estão glorificados, então essas pessoas automaticamente estão no estado eterno. Então tristeza, inveja, todo sentimento negativo não tem mais efeito sobre essas pessoas. Logo, a tristeza não tem mais efeito, essas pessoas não ficarão tristes lá no tribunal de Cristo, mesmo porque o tribunal de Cristo, meus amados, o tribunal de Cristo, todos que estarão ali estarão glorificados, serão vencedores, ok, meus amados? Então não há tristeza no céu. Então convido a você, assista os 3 últimos vídeos que eu estou falando a respeito do tribunal do Mashiach. Hoje nós vamos estar falando a respeito das bodas do Cordeiro. Vamos lá, Apocalipse capítulo 19, verso 7 ao verso 9, que a Escritura diz assim para nós, ó: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Hashem, palavras do Pai, do Criador. Vamos orar nesse momento agora? Precioso Pai, eu oro a Ti te dando graças, louvando e bendizendo o Teu nome, que está acima de todo nome. Tu é o Criador de todas as coisas, Pai. Eu te louvo e te exalto. Oro a Ti no nome de Yahshua, o nome que é sobre todo nome. Te peço que Tu possa nos abençoar. Abençoa essa pessoa que está aí do outro lado assistindo esse vídeo. Visita a sua vida, sua família, dá ela força, saúde. Abre-nos o entendimento agora, Pai. Faça isso através do Teu Espírito. Eu oro e te agradeço. No nome de Yahshua. Amém e amém. Vamos lá, meus amados. Primeira coisa, a respeito das bodas do Cordeiro. O Cordeiro vai casar com quem? Quem é a noiva? Quem é a noiva do Cordeiro? Vamos responder essa pergunta aí sem mais demora. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, a Escritura diz assim para nós, ó. Tá atento aí, olha a palavra. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Hashem, do Pai, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a olha só, meus amados, 2 Coríntios 11, 2, a um marido, a saber, Cristo. Então, quem é a noiva do Mashiach? Quem é a noiva do Cordeiro? A noiva do Cordeiro é a igreja, ok? É a igreja. Davi, só um texto, apresentar só um texto, não tem mais não, eu preciso ser convencido disso. Tudo bem, posso apresentar vários, só que para não ficar um vídeo longo, também não posso ler uma porção de versículos aqui. Efésios capítulo 5, dos versos 22 até o verso 33, mas Davi, essa passagem aqui, Paulo não está falando a respeito dos deveres domésticos, a respeito da responsabilidade do marido, como o marido deve se relacionar com a sua esposa e tudo mais? Sim. Mas olha só, você já reparou como que o apóstolo Paulo, ele faz a comparação do relacionamento do marido e da esposa? Já reparou isso? Dos versículos 22 até o 33. Eu não vou ler esses versículos todos aqui, para nós não ficarmos com um vídeo muito longo. Mas olha, vou ler o versículo 24. Ó. De sorte que, assim como a igreja é sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Então aqui ele faz uma correlação, né? Assim como igreja
Cristo, mulheres, maridos. Então o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Ele está dizendo que a igreja, ela é a esposa do Cordeiro, da mesma forma que uma mulher casada, ela é esposa do seu marido, meu irmão. Verso 25 também, poderia sair lendo todos aqui, ó. Todas essas passagens aqui. Ele vai e fala, como Cristo também. Verso 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja bem, meus amados. Aí ele deixa bem claro, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. Então ele está relacionando quem? Ele está relacionando a esposa de um marido com a igreja e Cristo, ok? Então quem é a noiva, a atual noiva do Cordeiro? Quem é a atual noiva do Cordeiro, meus amados? Pelas Escrituras, quem é? A igreja, meus amados, a igreja. Mas para que você compreenda melhor como vai ser as bodas do Cordeiro, Davi fala sobre as bodas, isso? Já estou falando, estou desenvolvendo esse assunto aqui para você. Como vai ser as bodas? Como é que vai chegar isso lá? Esse processo já está em andamento, meus amados. Para você entender as bodas, que é o casamento propriamente dito, é o banquete de festa de casamento do Cordeiro e da sua esposa, já vou chamar de esposa já, da noiva, já esposa, nós somos a noiva, a igreja ela é a noiva, mas eu já vou chamar de esposa. Por quê? Número 1, nós vamos trazer aqui o contexto do casamento judaico, meus amados, o casamento antigo judaico. Muitos casamentos judaicos do presente ainda são assim, mas o casamento judaico, ele traz o casamento judaico antigo, ele traz um esclarecimento que dá um entendimento melhor para nós. Primeiro, o casamento antigo judaico, ele era constituído de 3 partes. Primeira parte, o noivado, que era um contrato de casamento, onde a noiva e o noivo agora, eles teriam um compromisso de casamento. É muito mais sério do que o noivado dos dias de hoje, que se a pessoa terminar, fica por isso mesmo e ninguém, não, tudo terminou o noivado, ok? Mas naquela época, o contrato de casamento, o contrato de noivado, melhor dizendo, era um contrato de casamento, onde era pago um dote, onde o noivo ou os pais do noivo pagavam para a noiva ou os pais da noiva um dote. Então ali era determinado, tinha um compromisso de um casamento. A segunda fase era constituída de quando, 1 ano depois aproximadamente, poderia ser mais, o noivo poderia viajar, resolver fazer os seus negócios, suas situações, mas 1 ano depois, o noivo ele voltava. E já num tempo determinado que a noiva sabia quando isso ia acontecer, aproximadamente, quando isso ia acontecer, o noivo ele fazia uma espécie de desfile e cortejo com os seus amigos, com tochas pelas ruas, ele iria até a casa da noiva, onde a noiva de antemão já sabia que isso iria acontecer e ela ficava mais ou menos preparada, não sabia o momento exato, ok, meus amados? Momento exato. É igual lá, Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens lá, onde a noiva, junto com as virgens, as damas de honra, que são as damas de honra, elas já sabiam mais ou menos que o noivo ia chegar, que o noivo iria chegar, mas não sabia o momento exato que o noivo iria chegar. Por isso que tinha as virgens que eram loucas e as virgens que eram prudentes, que tinham azeite nas suas lâmpadas. Naquele momento ali, as virgens, o Cordeiro estava naquela parábola comparando as virgens que eram nécias e as virgens prudentes com a igreja. Então, se nós dormirmos, se nós ficarmos sonolentos, perdendo a nossa atenção com as coisas do mundo e vendo tudo de forma natural, nós seremos como as loucas e não teremos o azeite. Então, aquela parábola está se referindo ao que, Davi? Porque a noiva ali não apareceu. Meu amado, você tem que ver o contexto da história. Porque ali, aquela parábola, a moral daquela parábola ali, né, a moral daquela história ali é o quê? Aquela parábola ali fala de quê? Ela fala de vigilância e iminência. Bote isso na tua cabeça, guarda essas 2 palavras. Vigilância, parábola das 10 virgens. Vigilância e iminência. Vigilância, vigia, tem que vigiar, ok? E iminência, a qualquer momento. Aí vem o noivo. Nossa, e agora vem um noivo, ok? E algumas virgens e algumas damas de honra não estavam preparadas, e mais outras estavam preparadas. E você, como é que vai ser? Então, essa seria a segunda fase, onde o noivo ele ia com um cortejo até a casa da noiva, não entrava na casa da noiva, para buscá-la para a sua casa ou para a casa do seu pai. E a terceira parte era o casamento propriamente dito, onde tinha as bodas, como lá em Caná da Galileia, ok? Essas bodas poderiam durar vários dias, 7 dias ou mais do que isso.
vários dias. Era uma celebração com um grande banquete. Vamos trazer isso agora para as bodas do Cordeiro. Vamos lá, para o contexto da explicação que eu estou trazendo aqui para você. A primeira parte já foi feita. O contrato de casamento, onde se paga o dote. O Cordeiro já deu a sua vida, derramou o seu sangue, pagou pelos nossos pecados no madeiro, pagou lá os nossos pecados, carregou nossos pecados, nossas enfermidades, dores e doenças e maldições. Então o dote foi pago. A segunda parte, onde ele vai ao encontro da noiva e ele arrebata para a casa do pai, é o arrebatamento propriamente dito. Por isso que eu recomendo a você, assiste aí, vou deixar aqui o card aqui para você clicar, se você quiser ver depois, assiste depois, onde eu estou falando a respeito do arrebatamento. Não é uma coisa que é isso aí, tem gente que faz até piada, né? Ah, arrebatamento secreto, que não sei o quê, poxa, arrebatamento secreto, nem tem essa palavra na Bíblia. Meu amado, o arrebatamento não é uma coisa incomum nas Escrituras não, meu amado. Já aconteceu várias vezes. Enoque foi arrebatado, Elias foi arrebatado. O apóstolo Paulo, ele disse, foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo ou só no espírito, eu não sei. Pode ter sido no corpo, com o corpo e tudo, porque ele falou, eu não sei, né? Felipe também foi arrebatado, só que não foi para o céu, ele foi arrebatado de um lugar para o outro. Você pode ver isso aí lá em Atos dos Apóstolos. O próprio Messias, quando ele ascendeu, quando ele subiu, quando o Messias subiu ao céu, aquilo ali é o quê? O arrebatamento. Lembra quando a Escritura fala, ele é primícias, quem? O Cordeiro, ele é primícias dos que dormem. O que significa isso? Se ele é a primícia dos nossos irmãos que estão dormindo, mas vão ressuscitar, porque o Cordeiro estava morto e ressuscitou, ele também é a primícia daqueles que subirão ao céu, daqueles que serão arrebatados. Só que apenas a igreja verá o Cordeiro no momento do arrebatamento. Davi, onde é que está isso na Escritura, Davi? Assiste lá o vídeo sobre o arrebatamento. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Aqueles que esperam o Cordeiro, amam a sua vinda. Somente os santos, eles verão o Cordeiro nessa ocasião, onde se desencadeia o arrebatamento. Não confunda. Davi, mas quando o Cordeiro vier, quando o Messias vier, a Escritura não diz que todo olho verá? Todo olho verá. Isso, meu filho, mas não confunde. A segunda vinda, ela vai ter um evento desencadeador. Ela começa com um evento, que é o arrebatamento, e se inicia a grande tribulação, e ela termina com a vinda em glória do Cordeiro lá nas nuvens. Você está entendendo? Com a igreja estando com ele lá nas nuvens, e os anjos e tudo mais. Então não confunde o arrebatamento, que já é o início da vinda. É a segunda vinda. Por exemplo, a primeira vinda, ela durou quanto tempo? Ela durou um momento só e acabou? Ela durou 33, ela durou o tempo que o Cordeiro esteve aqui. A primeira vinda, ela durou os 30 anos que o Cordeiro esteve aqui, os 30 e poucos anos que o Cordeiro ele esteve aqui, ok? E a segunda vinda? A segunda vinda também, ela vai durar por volta desse período, né? Primeiro, ao arrebatamento. O arrebatamento ele é um evento desencadeador, ok? Então tem a tribulação, lá no céu vai ter o tribunal de Cristo, logo em seguida as bodas do Cordeiro. Quando houver o arrebatamento, a igreja vai para o tribunal de Cristo, para ser galardoada, recompensada. Então, nas bodas do Cordeiro, a igreja já estará galardoada, recompensada, coroada, ok? Não vai ter nada de tristeza de ninguém, não. Quando a Escritura fala lá, né, dos seus olhos enxugará toda lágrima, é porque você saiu de uma situação, você saiu de um mundo de dor, de tristeza, e agora você está entrando ali numa outra atmosfera, numa outra dimensão totalmente diferente. Seu corpo agora transcende, supera qualquer sentimento negativo, como tristeza, como inveja. Aquela pessoa vai ter inveja do outro irmão que recebeu um galardão maior. Não, meus amados, isso não vai acontecer não, filho, ok? Isso não vai acontecer, porque nós seremos seres glorificados, assim como ele é, nós seremos também, teremos o corpo do Cristo glorificado, entendeu? Olha que bênção gloriosa, irmãos. Há muito a se falar sobre isso aí, pegar nas Escrituras para mostrar para os irmãos, ok? Então a segunda fase é quando o noivo, ele ia até a casa da noiva, arrebatá-la para a sua casa, para a casa do pai. Isso é o arrebatamento. E a terceira fase é as bodas do Cordeiro, ok? Aonde haverá um grande banquete de celebração, aonde a noiva já vai estar, meus amados, galardoada, recompensada, com vestes brancas de linho fino. Esse linho fino aqui, a Escritura chama que são as justiças do santo. Por isso que nós ensinamos para os irmãos que você tem que aprender a respeito da justiça divina. Você não tem a sua própria justiça, ok? Você tem a justiça do Pai na sua vida através de Cristo, através do Mashiach, que é o Cordeiro. Como, Davi? A justiça divina está na sua vida através da justiça do Cordeiro que você acredita nele, ok?
Vou ficar por aqui, deixo essa palavra aqui para você, que o Pai abençoe você, que o Mashiach abençoe a sua vida grandemente, no nome de Yahshua.